Olá, meus amigos! Hoje estamos de volta para continuar tratando da nossa matéria de direito penal. Direito penal. Já vimos aí uma parcela boa aí da teoria do crime. Começamos lá vendo o conceito de crime, conceito formal, conceito material. Vimos aí o conceito analítico e partimos desse pressuposto aí falando que a partir da fixadas essas premissas, a gente ia dar continuidade aí ao estudo do crime, do conceito de crime, né? A partir do conceito analítico. Então a gente ia analisar os estratos do crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Nos últimos encontros aí falamos do fato típico, né? O que é o fato típico? A gente viu aí, é aquele fato, né, indesejável que o legislador considera como crime. Como que ele faz isso? Uma conduta que produz um resultado diretamente ligados por um nexo de causalidade, tipificados em lei como crime. Então, conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade, tipo penal, a tipicidade em sentido estrito, que é a subsunção exata dessa conduta ao que consta da lei, ao tipo penal. E a partir de então, vimos aí a conduta dolosa, conduta culposa, super importante. Vimos o conceito do nexo causal, o resultado, o crime formal, crime material e o tipo penal, a estrutura do tipo, como que se opera essa tipicidade. Beleza. Hoje daremos continuidade aí, vamos falar de ilicitude, mas antes disso, vamos relembrar algumas coisas importantes. Aí, método de estudo, sempre em mente, né, pessoal? Além das aulas e desses nossos slides que a gente coloca aqui toda a matéria, importante consulta a legislação, por quê? Porque muitas vezes o que é cobrado no nosso concurso é a literalidade do Código Penal, que está lá no Código. Então, se você souber direitinho, souber bonitinho, certinho o que está lá no Código, você vai resolver muitas das questões aí, especialmente testes, prova fechada. E fazer bastante exercício, né? Fazer bastante teste, por quê? Porque não adianta nada você se preparar lendo muito, estudando muito, sem um estudo prático, né? Aquele estudo só teórico, tem que fazer estudo prático. Na hora de fazer a prova, o que você vai fazer? Você vai fazer questão. Você vai fazer questão. Então tem que fazer questão na hora de treinar também. Muito bom. Para a gente começar a aquecer os motores e mergulhar de vez na matéria, no conteúdo de hoje, a gente tem que lembrar do quê? Em primeiro lugar, dos princípios que a gente viu na aula passada. Os princípios são super importantes, né, pessoal? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello foi meu professor e dizia o seguinte: violar um princípio é mais grave do que violar uma regra. Por quê? Porque quando você viola um princípio, você está violando o sistema todo. O princípio é aquele postulado que é muito mais abstrato que uma regra. A regra é mais específico, né? A regra se destina a uma situação específica. O princípio ele é genérico, ele tem essa carga aí de abstratividade, essa abstração inerente ao conceito de princípio. Então, o princípio é o que dá a base, né? Os princípios são os pilares aí do nosso sistema. E o sistema penal está centrado em alguns princípios. O princípio fundamental aí é o princípio da legalidade. Isso tem que ser sempre em mente. Então não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Está na Constituição e está repetido aí no Código Penal. Ou seja, tem que ter lei. Se você quer criminalizar uma conduta, para se criminalizar uma conduta, tem que ter lei em sentido estrito, fruto aí do processo legislativo. E aí trouxe uma frase do Paulo Queiroz, falando que o princípio da legalidade é, na verdade, uma garantia do cidadão. Por quê? Porque foi-se o tempo do Estado absolutista que criminalizava as condutas ao bel prazer. Hoje o que eu considero crime, amanhã não é mais, enfim, vai ao sabor do Estado aí. Não, tem que ter regras claras. A democracia exige regras claras. Então, o cidadão tem que ter garantido aí, tem que saber de antemão o que é crime e o que não é crime. Né? A gente já viu aí também o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima. O direito penal é a última ratio. O que significa isso? O direito penal é a última arma do que o Estado se vale para tutelar bem jurídico. Então, primeiro é o quê? Primeiro tem outras medidas, outras sanções administrativas, cíveis, multa, apreensão, enfim.
sanções que não mexem com a liberdade. O direito penal mexe com a liberdade, mexe com o direito de liberdade. Então, ele é aí a última medida do Estado. Só vai se valer do direito penal quando os outros ramos do direito não puderem atuar. Vimos também como desdobramento da legalidade e anterioridade. Essa lei, não adianta ser só uma lei, tem que ser uma lei anterior, tem que ser uma prévia combinação legal. Então, legalidade, anterioridade, tem que ter uma lei penal para criminalizar e essa lei tem que ser anterior. E o que eu quero tratar hoje especificamente desse princípio aqui, antes da gente entrar no conceito analítico, que eu trouxe para vocês de novo, a retroatividade da lei penal benéfica. A retroatividade da lei penal benéfica. Então, antes da gente voltar para o nosso conceito analítico, para a nossa escadinha, a gente vai tratar dessa retroatividade da lei penal benéfica. Nos nossos últimos encontros aí, a gente falou do quê? De lei penal no tempo. Não, melhor dizer, a gente falou do tempo do crime. E hoje a gente vai falar da lei penal no tempo. Qual que é a diferença, professor? Então, a gente viu lá que o tempo do crime, o crime é o quê? O que é tempo do crime? É quando o crime considera-se praticado. Então, o sujeito atirou na vítima hoje, a vítima ficou em coma, demorou, foi morrer daqui 6 meses. Quando que o crime vai ser considerado praticado? É na hora que ele praticou a conduta ou na hora que a vítima morreu? É na hora da conduta ou na hora do resultado? A gente já viu aí que o tempo do crime é a teoria da atividade, ou seja, é na hora que ele praticou a conduta. Pouco importa quando o resultado ocorreu. Ele deu um tiro hoje na vítima, a vítima foi morrer daqui 6 meses, o crime foi praticado hoje ou daqui 6 meses? Foi praticado hoje. Tempo do crime, teoria da atividade. Ao contrário do local do crime, a gente viu que o local do crime é a teoria da ubiquidade. Considera-se crime praticado tanto no local onde ele praticou a conduta, quanto no lugar onde o resultado se consumou. Então, se eu mando uma carta com aquela arma química lá, o antrax, um pozinho, uma carta com um pó que mata alguém, eu mando a carta de São Paulo para Buenos Aires. O crime está sendo praticado tanto aqui em São Paulo quanto em Buenos Aires. Lugar do crime, lugar, ubiquidade, tanto conduta quanto resultado. Tempo do crime, teoria da atividade. Tempo do crime, o crime praticado no momento da conduta. Pouco importa quando aconteceu o resultado. Isso é uma coisa, tempo do crime. Outra coisa é a lei penal no tempo. É o que a gente vai falar agora. Lei penal no tempo. Qual que é a regra geral que você tem que memorizar aí, que você tem que saber? Que a lei penal, ela só vai retroagir para beneficiar o réu. A lei penal só vai retroagir para beneficiar o réu. Vamos entender isso, vamos ver como isso funciona. Está lá no artigo 2 do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que uma lei posterior deixa de considerar crime. Ninguém pode ser punido por fato que uma lei posterior deixa de considerar crime. Cessa em virtude dessa lei posterior, a execução e todos os efeitos penais da sentença condenatória. O que mais? Parágrafo único. Lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, uma lei que venha favorecer o agente de qualquer forma, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Como assim, professor? Então, primeira situação, uma lei posterior que deixa de considerar crime. Segundo, uma lei posterior que favoreça o agente. Sendo lei posterior que deixe de considerar crime, que a gente chama aqui de abolício criminis, seja uma lei posterior que favoreça o réu, que a gente chama aí de lei posterior in melius, ou seja, pró-réu, melhor para o réu. Essas leis posteriores vão se aplicar ao réu. E se for uma lei pior? Pior não. Exceto a lei excepcional ou a lei temporária. Professor, ainda não entendi. Vamos lá, então. Vamos lá. Pensa só numa linha
tempo. Pensa só numa linha do tempo. Dia 1º de janeiro de 2016. No dia 1º de janeiro de 2016, é crime portar maconha para consumo próprio. É crime. O porte aí de droga para consumo próprio ainda é crime, 2016. Porém, em julho de 2016, passa-se uma lei aí no Congresso e não é mais crime. Legalizou-se o consumo de droga, legalizou-se o consumo de maconha. Não é mais crime. Portar maconha para consumo próprio, não é mais crime. O que acontece? Essa lei melhor, essa lei que favorece o réu, porque ele foi pego aqui no dia 1º de janeiro, ele foi pego com maconha, vai ser processado. Enquanto ele está sendo processado, vem uma lei melhor, uma lei que favorece ele. Essa lei, ela vai retroagir para tratar dessa situação. Por quê? Porque ela é favorável ao réu. É a chamada abolicio criminis, acabou o crime, não tem mais crime de portar droga para consumo próprio. Por quê? Porque mudou a lei. Então, uma lei posterior melhor. Essa lei posterior, ela vai retroagir, ou seja, ela vai voltar. Como assim voltar? Ela vai voltar, ela vai ser aplicada a essa situação aqui. É como se a lei nunca tivesse existido, apaga os efeitos. Seja durante o processo, seja depois da sentença. Qualquer tempo. Se vier uma lei que desconsidera o crime, que ela descriminaliza, vai ser aplicada a qualquer tempo. Outra situação possível, professor, vem uma lei que reduz a pena. Então, ela vai lá tutelar a situação. Tráfico tem uma pena alta. O cara vai lá, ele foi condenado aí por tráfico, tal, tem uma pena alta. Está sendo processado por tráfico, beleza, pena alta. E aí? E aí vem uma lei posterior, e ela é o quê? Não é a situação 1 que ela deixou de considerar crime, mas ela favoreceu a gente. Baixou a pena do crime. Falou, não, vou baixar a pena. Se ela é favorável, o que acontece? Ela retroage. Então, seja a lei que descriminalizou, seja a lei que beneficiou de alguma forma, baixando a pena, possibilitando uma substituição da pena, de qualquer forma beneficiou o réu, ela vai voltar no tempo, ela vai se aplicar. Então, o réu sempre vai ser beneficiado por uma lei posterior favorável, certo? Qual que é a exceção, pessoal? É a chamada lei excepcional ou lei temporária. Lei excepcional ou lei temporária. O que é isso? Professor? Lei excepcional é aquela destinada a tutelar uma situação específica. Dá um exemplo, professor. Estamos em guerra. O Estado decide fazer aí uma lei excepcional, uma lei penal excepcional. É crime você... O que a gente pode imaginar aí? Você aumentar os preços acima de uma tabela específica do governo. Por quê? Porque está uma situação de escassez, né? O comércio vai ter que relativizar o princípio do livre mercado, o comércio vai ter o preço tabelado. Por quê? Tem escassez, é guerra. Então vai ser crime você violar essa tabela. Pode ser uma situação específica, uma lei excepcional, destinada a uma situação específica. Ou pode ser uma lei temporária também. Aí não é uma situação específica, é um limite de tempo. Ela vai ter vigência do dia X ao dia Y. Por quê? Isso aí, podemos pensar em alguns exemplos. Então, a gente vê, com o objetivo de diminuir aí o fumo, tabaco, vai ficar 1 ano proibido de vender cigarro.
sei lá por quê, vai ficar, vai discutir a constitucionalidade disso ou não, mas o cigarro vai ser incluído lá como se fosse droga durante um ano, fazer um teste. Então, durante esse um ano, vai ser criminalizada essa conduta. Quando a lei já nasce com data para morrer, é a lei temporária. Por quê? Porque a lei, em geral, ela se propõe a ser eterna. Não tem nenhuma lei regular nasce com data para morrer. O que nasce com data para morrer é lei temporária. Nesses casos, pessoal, obviamente, a lei já excepciona, o Código Penal já excepciona. Por quê? Se é uma lei excepcional ou é uma lei temporária, obviamente ela já tem data para morrer. É uma lei excepcional. Quando acabar essa situação específica, ela vai morrer. É uma lei temporária. Quando acabar esse período de tempo pré-estabelecido, ela vai morrer. Então, não faz sentido falar em retroatividade ou não. Essa lei vai viger durante esse tempo, vai ter esse tempo de vigência, não importa se se ela for melhor ou pior para o réu, lei excepcional, lei temporária, sempre aí vai ser excepcionado pela regra da lei penal favorável que vai retroagir. Beleza? Certo, professor. E se for o contrário? E se for o contrário? E se for uma lei penal pior? E se for uma lei penal pior? Uma lei penal pior. Então, pensa no seguinte. Ao invés de ser uma lei que descriminalizou, ou que baixou a pena, ou que de alguma forma favoreceu o réu, ao invés de ser uma lei penal dessa natureza, não. Não. Vai ser uma lei penal diferente. Vai ser uma lei penal que faça o quê? É uma lei penal que piora a situação do réu. É uma lei penal que piora a situação do réu. Então ele está sendo processado pelo crime de estupro. Estupro praticado aqui, ó, dia 1 de janeiro de 2016. E aí, no dia 1º de julho de 2016, vem uma lei que aumenta a pena do estupro. Aumentou a pena do estupro. Ou seja, é uma lei pior. É uma lei pior para o réu. Pior. Aumentou a pena. Essa lei pior, ela retroage? Não, ela não retroage. O que a gente fala é o contrário, que a lei que estava vigente aqui, que era melhor, ela vai o quê? Ela vai ultraagir. Ela vai ultraagir. Então, uma coisa é a lei retroagir, outra coisa é a lei ultragir. Porque ela vai lá para frente. Por quê? Porque a lei pior não retroage. Então, a lei melhor ultraage. É a ultratividade. Retroatividade, o contrário é a ultratividade. Então, a lei penal melhor vai ultragir para a data da sentença. Ela vai ser aplicada. Resumo da ópera, pessoal. Qual vai ser a lei aplicada? Sempre a lei melhor para o réu. Sempre. Exceto nos casos de lei penal excepcional ou temporária, aquelas que já têm uma data para morrer. Essas vão ser aplicadas sempre. Tirando esses casos, a lei penal regular aí vai ser sempre aquela que melhor se adequa, aí, que traga melhores consequências para o réu. Então, se uma lei posterior, de alguma forma, possibilitou qualquer condição melhor para o réu, seja abolício crimes, descriminalizando, seja baixando a pena, essa lei melhor vai ser aplicada. Seja ela no futuro, ela vai retroagir, seja ela uma lei passada, que ela vai ultraagir. Então, retroatividade da lei penal benéfica e ultratividade da lei penal benéfica. A lei penal sempre vai ser aplicada, vai ser a lei penal mais favorável ao réu. Beleza, pessoal? É importante a gente saber disso, porque às vezes a questão vai cobrar algum caso prático, a lei penal, você já vai partir com esse raciocínio. Tirando lei penal excepcional ou temporária, a que vai ser aplicada é aquela que melhor trate, que mais favoreça o réu. Beleza? Voltamos na sequência aí, já dando andamento ao conceito analítico do crime. Até já!